Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associando pela graça a sua cruz, participemos também de sua ressurreição e sua vida. Agora nós vamos erguer os nossos ramos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, chegamos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória ao Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que alimentardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: o Senhor precisa dele, mas o mandará logo de volta. Eles foram e encontraram o jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estás fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. E dando os passos de nosso Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, nós vamos começar com alegria esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Glória
Oremos ao Senhor. Coloquemos no altar do Senhor as nossas vidas, hoje de modo bem especial todas as famílias da Paróquia Imaculada Conceição, rezando pelas nossas famílias, rezando pelas famílias que estão enlutadas, rezando por aqueles que estão enfermos, rezando pela família do seu Osmar, pedindo a Deus a cura de toda a sua família, rezando por cada um de nós aqui reunidos nesta Assembleia, pedindo com fé, com confiança e esperança. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quiseste que vosso Salvador se fizeste homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento de sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu língua atestada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não me resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me abater e as faces para me arrancar a lava. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus à traição, para matá-lo, e diziam: não durante a festa, Para que não haja tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: Porque esse ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. e criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: Deixai-a em paz. Porque aborrecê-la, ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-me o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez
como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhe Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolavam o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou então todos os seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui e dizei ao dono da casa em que ele entrar. O mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após o outro: Acaso serei eu? Jesus lhes disse: É um dos 12 que se serve comigo no mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Aí, porém, daquele que traiu o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante, e prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão,
estás dormindo? Não pudestes vigiar, nem mesmo uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: é aquele a quem iam beijar, prendei-o e levai-o em segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava posto no templo, ensinando, e não me entendestes? Mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram o sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes e os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte, mas não encontraram. Muitos testemunhavam falsamente dele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer, vou destruir este templo, feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito com mão humana. mas nem assim o testemunho deles concordava. Então, o sumo sacerdote levantou-se do meio deles e interrogou Jesus: Nada tens a responder aos que testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou de novo: Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, o que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: Profetiza! Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo, no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estava com Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei, e nem compreendo o que está dizendo. E
foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer que estava perto: este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam juntos diziam novamente a Pedro: é claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante, um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: nada tens a responder? Veja quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava um prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinham cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram o servo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltavam do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Como Jesus, foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditamos. os que foram crucificados com ele também insultavam. Quando chegou ao meio-dia,
houve uma escuridão sobre a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam que ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército que estava em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então, José de Arimateia, membro respeitado do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e envolveu o lençol. Depois colocou um túmulo escravado na rocha e pulou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, com esta celebração do Domingo de Ramos, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós iniciamos a grande Semana Santa. Esta semana que nós subimos com Jesus a Jerusalém. Jesus que entra triunfante em Jerusalém. Um rei diferente. Não é um rei que entra em um cavalo bonito, não é um rei que entra em uma luteira, não é um rei que entra em uma carruagem cheia de servos, carregados por servos, mas é um rei que entra montado em um jumentinho. Um rei dos pobres, um rei que é aplaudido pelas crianças, pelos filhos dos hebreus. É um rei que veio para reinar, não com um cetro de ferro, mas que veio reinar com a justiça, com o amor, com a paz. É um rei diferente. É um rei que não foi compreendido, nem mesmo por aqueles que estavam com ele, porque muitas vezes aqueles que estavam com ele tinham ainda a concepção do povo judeu, que esperava um
rei que governaria com o cetro de ferro. Por isso, na primeira leitura nós já ouvimos que Jesus é o servo sofredor, aquele que veio para curar as nossas feridas, para restaurar o mundo, para nos dar força. Por isso o Senhor Deus deu língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele desperta cada manhã e excita o ouvido. O Senhor Deus deu palavra adestrada para dar ânimo às pessoas abatidas. Estamos vivendo o tempo que temos muitas pessoas abatidas, muitos que estão em luto porque perderam os seus entes queridos. Jesus, ele sofre por amor a nós. Ele entrega a sua vida. O Senhor abriu os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me bater e as faces para arrancarem a barba. Ele é o servo sofredor que entrega-se por amor a Deus. Ele, sendo Deus, não usurpou desse direito. Ele segue o caminho que veio fazer. Em tudo, Jesus veio fazer a vontade do Pai. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Simão, uma mulher entra naquela casa e com um vidro de alabastro ela faz uma oferta de amor, porque ela muito amou. Esta mulher abre o seu coração e derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Faz um grande gesto de amor. Jesus que vai morrer pela humanidade, mas que não vai ter os preparativos para a sua sepultura. Aquela mulher entra naquela casa e faz com que esta graça aconteça. Mas aquele gesto de amor, ela é criticada por ter feito o bem a Jesus. Ainda hoje, quantos e quantos aí estão morrendo à míngua e mesmo assim as pessoas continuam sem se converter, continuam sem lugar de vida, continuam resmungando. Esta mulher, por ter feito o bem, tiveram muitas críticas. Naquela época, o dia de serviço era um denário, uma moeda de prata. O perfume custava, podia-se dizer, um ano de trabalho. Um ano de trabalho de um pobre, é claro, recebia uma moeda de prata. Então aquele perfume foi o perfume do amor. Aquela mulher entregou todo o seu amor nas mãos do Senhor, preparando a sua sepultura. Por isso que Jesus diz: pobres terão sempre, mas a mim nem sempre vós tereis. Esta mulher fez uma ação do bem para comigo. Nunca será esquecido o que ela fez. Jesus é esse servo sofredor que veio para se entregar com amor, mas ele desejou ardentemente comer a Páscoa com os seus discípulos. Antes de passar pela cruz, Jesus, ele desejou cear com os seus discípulos. Por isso, ele pede para que seja preparado um local para que ele possa fazer uma refeição. Durante esta refeição, Jesus mostra o grande amor que ele tem para conosco, porque ele se deixa presente, se faz presente na Eucaristia, no pão e no vinho. Quando ele consagra o pão que é a sua carne, o vinho que é o seu sangue, não bebereis mais da videira, até o dia em que bebereis do fruto que é o próprio Jesus,
do fruto do vinho novo, do vinho da alegria, que é o próprio Jesus. Esse Deus que veio até nós, mas que não foi compreendido pelos seus, como nós podemos ouvir. Enquanto ele estava sentado à mesa, ele disse: um dos 12 irá me trair. Alguém que ele havia escolhido, alguém que estava lá no meio com ele, que havia passado 3 anos aprendendo com Jesus, rezando com Jesus, comendo com Jesus, mas foi aquele que fechou o coração para Jesus. Quantos e quantos estão aí com o coração fechado, com o coração amargo, mesmo vivendo num tempo difícil, estão fechando o seu coração para Jesus? Judas ainda continua no nosso meio. Muitos ainda fecham o seu coração. Judas não voltou atrás. Amargamente, ele vendeu Jesus por 30 moedas. Aquele que estava com Jesus, que foi escolhido para viver com o Messias, foi o que traiu, que o entregou, e com um beijo ele entrega o autor da vida. Quantos e quantos ainda não creem nesse Deus que se entregou por amor, esse Deus que nos ama e que deu a vida para que nós tenhamos vida? Por isso, lá no jardim do Getsemane, naquele momento de dor, onde Jesus soa sangue, que ele está sofrendo, ele sabe que a angústia dele é grande demais, mas mesmo assim ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Como seria bom se nós deixássemos que a vontade de Deus fosse feita em nós. Muitas vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade, não a vontade de Deus em nós. Não foram diferentes aqueles que estavam com ele. Como nós vimos no caso de Pedro, Pedro que viveu com ele, que comeu também com Jesus, que rezou com Jesus: eu nunca te abandonarei, os outros podem até te deixar, mas eu jamais te abandonarei. Quantas vezes a gente escuta pessoas dizendo: Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não me escuta, Deus não quer saber mais de mim. Será que Deus abandona? Deus jamais vai abandonar os seus filhos. Nós sim é que abandonamos a Deus. Veja o que Pedro diz: nem o conheço, nunca vi, não sei nem quem é esse homem. Não sei quem é esse homem. Depois que o galo canta 2 vezes, Pedro tem negado 3 vezes, é que ele vai refletir. Pedro chora amargamente, porque Pedro ainda estava na concepção judaica. Gente, morrer na cruz tem que ser alguém fraco. A cruz era sinal de maldição. Só os malditos iam para a cruz. O bendito de Deus aceita morrer na cruz. Veja que até os ladrões que estavam com eles caçoavam deles, como diz hoje, fazia bullying dele. Até aqueles que estavam passando pelo mesmo castigo, Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou na cruz para que nós sejamos salvos. Mas muitos não compreenderam, muitos não compreendem. Como é que este homem pode ser fraco? Lembre que quando Jesus ele entra montado no jumentinho. É um rei diferente. O trono de Jesus não é uma cadeira bonita. Nós podemos olhar e contemplar para o trono de Jesus. Foi na cruz, foi nesta cruz que um soldado pôde dizer: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Foi lá na cruz que ele foi reconhecido como Rei, como Salvador da humanidade. Foi na cruz que Jesus derramou a
última gota de sangue por amor a cada um de nós. Por isso eu convido a você, se você pode se ajoelhar, e vamos voltar o nosso olhar para a cruz de Jesus. Entregar-se totalmente nos braços desse Deus que se entregou por amor a nós. Colocar-se diante dele, colocar a nossa vida, a nossa família, hoje de modo bem especial, entregar todas as famílias do Morada Nova, a pastoral da família, rezar pelas famílias, entregando-se aos pés da cruz de Jesus, desse trono do qual Jesus derramou todo o seu sangue por amor. Hoje, Jesus, as nossas famílias sofrem, as nossas famílias choram por ter perdido seus entes queridos. Nossas famílias estão enlutadas, nossas famílias sofrem por ter perdido seus parentes, seus amigos. Amado Jesus, nesta tarde, diante da tua cruz, do maior sinal de amor, a tua vitória, para que tu possas ressuscitar, tu passastes pela cruz. Também nós, Jesus, estamos vivendo um momento doloroso, a cruz está pesando demais. Muitos, Jesus, estão chorando lágrimas de dor, os seus corações estão sangrando, e nós clamamos a ti, Jesus. Clamamos a ti, Jesus, misericórdia, compadece-te de nós, Senhor. Recebe, Senhor Jesus, toda a paróquia da Imaculada Conceição, recebe as nossas comunidades, em especial hoje nós entregamos todas as nossas famílias. Visita, Jesus, as pessoas as quais estão rezando conosco pelo Instagram da Paróquia Imaculada Conceição. Recebe, entra em nossas casas, levando cura, levando salvação, levando a libertação. Amado Jesus, nós te pedimos, Jesus, a cura do corpo, da alma e do coração. Tu que não rejeitastes a cruz, tu que morrestes por amor a cada um de nós, que foi incompreendido por muitos. Orai e vigiai e orai, porque a carne é fraca. É preciso rezar. Por isso, esse é o tempo que Deus tem esperado de cada um de nós. Tenho esperado este momento. Tenho esperado este momento. Se você sabe cantar, cante. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fares. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido.
as nossas amarguras, as nossas angústias, tristezas, ressentimentos, medo, Jesus, medo da morte, medo deste vírus, nós entregamos aos pés da tua cruz, Jesus. Tu que carregaste, Jesus, o peso, a dor do teu corpo, Jesus. Tu que carregaste na cruz o sofrimento da humanidade. Jesus, o mundo sofre por causa deste vírus da Covid-19. Jesus, o teu povo chora, o teu povo sofre, Jesus. Amado Jesus, olha para o Brasil, olha para a nossa cidade de Teresina, visita Jesus nos hospitais, visita Jesus nas UPAs, visita Jesus nos lares, onde pessoas estão enfermas. Nós entregamos, Jesus, toda a paróquia da Imaculada Conceição aos pés da tua cruz e pedimos, Jesus, que o poder do teu sangue, aquele mesmo sangue que tu derramaste, Jesus, do alto da tua cruz, alá, aquele mesmo sangue que ao ver o teu coração sangrando, aquele soldado pôde dizer: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Verdadeiramente, Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Redentor, tu és o Salvador da humanidade. Curai, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Jesus, pelos governantes. Recebe, Jesus, todos os governantes do nosso Brasil, do nosso estado de Piauí, da nossa capital Teresina. Recebe os deputados, os vereadores, que todos tenham a mesma língua, que todos tenham um consenso, que todos estejam prontos a ajudar aqueles que mais sofrem. Amado Jesus, nós te entregamos as famílias que estão desempregadas, que estão desesperadas, sem ter o que comer, sem ter o que dar para os seus filhos. Olhai com bondade as famílias que choram por não ter alimento, providenciai. Não deixe, Jesus, que falte um pão de cada dia nos nossos lares. Nós clamamos, Jesus, misericórdia. O mundo precisa de ti, Jesus. É deste trono de dor que tu sofreste, que hoje aos pés da tua cruz nós também entregamos, Jesus, toda a nossa vida, a nossa família. Recebe-nos, Senhor. Recebe-nos, Senhor, e enxuga as nossas lágrimas de dor. Recebe todas as famílias que estão enlutadas. Consola os seus corações. Conforta as suas almas. Acolhe no paraíso todos aqueles que já morreram vítimas da Covid-19. Nós te pedimos, Senhor. Entregamos a ti, Senhor, todas as pessoas que já partiram deste mundo, nesse período tão difícil, Jesus. Tu que és o autor da vida, tu que com tua morte e ressurreição abristes o paraíso. Por isso hoje nós te pedimos, Jesus, derrama sobre nós o teu amor, que gotas do seu sangue, Jesus, caiam sobre nós, livrando as nossas vidas de todos os males e dando aos nossos corações a tua paz, a tua paz, a tua paz, a tua paz. Lava-nos com teu preciosíssimo sangue, Jesus. Perdoa-nos, Senhor, por sermos fracos. Tende compaixão de nós, Senhor. Compadece-te de nós. Nós somos fracos, somos pecadores. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Olhai para as famílias que estão sofrendo, aqueles que estão sentindo no coração o desejo de separação. Tirai, Senhor Jesus, do coração dos teus filhos esse desejo. Libertai-nos, Senhor, de todas as angústias. Amparai, Senhor, os nossos filhos e filhas. Fortalece, Senhor. Por
Por isso nós cantamos, Senhor, ninguém te ama como eu, porque ninguém ama como tu, Jesus. Tu consumiste por amor, como fez esta mulher que derramou o perfume na tua cabeça. Hoje, Jesus, nós derramamos diante de ti o nosso coração. Rasgamos para ti o nosso coração. E cantamos, ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Cante com o coração. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Entregamos, Senhor Jesus, as mágoas, as angústias, Jesus, as sentimentos, ansiedade. Cura, Senhor Jesus, as nossas famílias da ansiedade, da depressão. Nós te pedimos, Jesus, aos pés da tua cruz, liberta a humanidade. Liberta, Jesus, tu que tomou sobre si as nossas dores. E nós entregamos, Jesus, aos pés da tua cruz, toda a paróquia da Imaculada Conceição. Porque nós cremos que ninguém nos ama como tu. Porque tu destes a vida para que todos tenham vida. Nós sabemos, Jesus, que para chegar à ressurreição precisamos passar pela cruz. Mas a cruz está muito pesada, Jesus. Precisamos de Simão para ajudarmos a carregar a cruz. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos, Jesus, a vencer esta batalha, porque nós sabemos que sozinhos ninguém consegue vencer. Dá-nos força, envia teu Espírito Santo, fortalece-nos. E por isso nós cantamos mais uma vez: ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Oh, a cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Sobre essa cruz foi contigo que eu te amo. Ninguém te ama como eu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, e façamos o nosso ofertório. Aí na terra está ficando o Pix da paróquia. Você pode fazer a sua oferta e também devolver os seus dízimos pelo Pix. Já está aí, você está acompanhando conosco. A gente pede, seja generoso, porque as contas elas não deixam de vir. Pela compaixão
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, inocente, Jesus que sofreu pelos pecadores, Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe a vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, as oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus amados e minhas amadas, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no socorro. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jacinto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E rezemos nesse instante pelos nossos entes queridos que já partiram para junto de Deus. Rezemos principalmente por aqueles que morreram vítima da Covid-19 no dia de hoje. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos contemplar a vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, nosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz de Jesus. Deus de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Por Deus de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Por Deus de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, o Filho de Maria, que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Corpo de Cristo.
Oremos ao Senhor. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes a esperar o que cremos. Dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos sentar para alguns comunicados, logo após a família, a pastoral familiar vai passar a imagem para outra família que vai ficar durante o mês. Nós iniciamos hoje a grande Semana Santa com o Domingo de Ramos da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ficar atentos o que vai acontecer durante toda esta semana. Nesta semana nós temos a missa terça-feira às 7 horas da noite, às 19 horas, como de costume. Quarta-feira nós iremos celebrar a missa da reconciliação, porque como nós não estamos podendo fazer confissões, então nós vamos estar celebrando a missa da reconciliação, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, nesse tempo difícil qual nós estamos vivendo. Estamos sendo privados de nos confessar por causa do distanciamento. Então, nós iremos estar celebrando a missa penitencial quarta-feira aqui na Igreja Matriz às 19 horas. Na quinta-feira, quinta-feira santa, da ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. As missas acontecerão às 18 horas aqui na Igreja Matriz e na comunidade São Francisco. 18 horas aqui na Igreja Matriz e comunidade São Francisco. Estou falando 2 vezes para que vocês gravem no coração. Sexta-feira, celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Único dia do ano que não existe missa, somente celebração da palavra. Nesse dia também existe a coleta, que é para os lugares santos. E neste dia, em todas as nossas comunidades, acontecerá a celebração às 15 horas. Então, todas as comunidades, Igreja Matriz, Comunidade São Francisco, Comunidade Santa Rita, Comunidade Nossa Senhora do Carmo, Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. No sábado santo, vigília pascal, acontecerá às 18 horas na Igreja Matriz e na Comunidade São Francisco. No domingo da ressurreição, vamos prestar bem atenção, porque os horários serão diferentes, para que todas as nossas comunidades estejam também a celebração da ressurreição. 8 horas da manhã, nós teremos celebração missa nas comunidades Santa Rita e Nossa Senhora Auxiliadora. 9 horas na comunidade São Francisco. 9h30 na comunidade de Nossa Senhora do Carmo e na Igreja Matriz. Na Igreja Matriz nós não vamos ter 7h30, sim 9h30 no domingo. À tarde nós teremos na comunidade São Francisco às 17 horas e aqui na Igreja Matriz às 17h30. Vamos participar, vamos procurar fazer com antecedência o seu agendamento. A gente lembra que nós também temos o salão aí, que as pessoas também podem ficar, tanto aqui como na comunidade
Santuário de São Francisco, a parte externa também é grande, cabe muita gente. Então, vamos participar, temos esta graça de celebrar presencial, mas nós estamos com uma novidade, que nós precisamos contar com a ajuda de vocês. A gente fez uma propaganda, graças a Deus chegamos amigos. Meus amigos do Ceará nos ajudaram bastante, fizeram com que o nosso canal chegasse a 1000 pessoas, a 1000 inscritos. Mas ainda precisa de pessoas inscritas, principalmente para você que é da paróquia. Não gasta nada para você ir lá, vai lá no YouTube e se inscreve no canal da Paróquia da Imaculada Conceição, para que nós possamos transmitir as Santas Missas através do nosso canal. Para que ele seja liberado, ele precisa de mais pessoas inscritas, porque quanto mais pessoas inscritas, mais rápido vai ser liberado. O nosso desejo era transmitir já o livro pascal pelo canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, você que está aqui na igreja, você que está rezando conosco através do Instagram, se inscreva, mande o link para os seus amigos, dê o seu joinha e clique no sininho, porque todas as vezes que começar a transmissão, você será avisado. Então é muito importante você clicar lá no sininho, lá no canal da Imaculada do Morada Nova. A gente conta com a colaboração de todos e nós já estamos com essa novidade aí no Pix, para que você possa nos ajudar. Estamos vivendo um tempo difícil, aí você pode fazer sua transferência, você pode devolver o seu dízimo, você pode devolver a sua oferta enquanto você está rezando conosco. É a nossa gratidão a você que colabora, a você que ajuda. A gente costuma dizer, a igreja pode fechar, você pode estar em casa, mas as contas elas não vão deixar de vir, elas são fiéis. Você pode até não ser fiel, mas a conta ela é fiel, todos os meses. Acho que eu posso estar usando um nome diferente para vocês, o talão, né? Porque a gente é acostumado com o talão com algo que seja volumoso. No nosso estado, o talão é algo volumoso, que tenha várias páginas, como um talão de cheque. Eu ainda não me acostumei com esse nome de chamar talão de água, talão de luz. Eu tenho que me acostumar com a cultura de vocês, né? Talão. Pois é, esses talões, todas as nossas despesas, elas continuam vindo. Os padres precisam comer, vocês sabem que o número agora está maior. Estamos com 5, graças a Deus. Então a gente conta com a colaboração de vocês. Os nossos funcionários precisam também receber os seus salários, tudo só da ajuda de vocês. A gente sempre lembra vocês que dízimo é a gratidão a Deus. Somos nós que reconhecemos e devolvemos com amor. Quando a gente devolve o nosso dízimo, é o compromisso que a gente faz com Deus. Deus não precisa de ter nada por obrigação, e sim por amor. Eu peço a vocês que rezem. Rezem muito pedindo o fim desta pandemia. O Brasil sofre. A nossa paróquia sofre. Quando a gente passa em frente essa UPA daqui da nossa comunidade do Prado, é doloroso. A gente vê o número de carros lá vizinho à igreja, de frente à igreja. Não é o povo que vai rezar na igreja, não. É o povo que está na UPA, gente. Dói na alma a gente vê isso. Então, rezemos pedindo a Deus o fim desta pandemia. E como o padre precisa pedir, a gente pede a você ver. Quinta-feira santa e sábado santo, nós precisamos de rosa. Se você pode, doe rosas para nós ornamentarmos a nossa igreja matriz. Pode ser esses vasos com rosas já prontos, porque duram mais. Que nós precisamos para quinta, sábado e domingo. E devido todo o período da Páscoa, é bom que nossa igreja esteja florida, como gratidão. Só nós estarmos vivos já é motivo de agradecermos a Deus. E rosas é gratidão a Deus. E no sábado santo, aqueles que vêm para a vigília,
é lembrar que precisamos trazer vela. Nós vamos providenciar velas para que você possa adquirir lá na secretaria, mas você também já pode fazer a sua de casa. Se prepare, quinta-feira. E durante esses dias, como hoje nós havíamos já falado, que você poderia colocar o seu nome para ser abençoado. Na quinta-feira você pode colocar, fazer um altarzinho com um jarro e com flores desse jarro e uma toalha branca. Na sexta-feira, um crucifixo em uma janela. Faça também. E no sábado de aleluia, é louvar a Deus, colocar uma toalha branca em uma janela, lembrando que Cristo ressuscitou. Então vamos procurar, você que está em casa, você que está rezando conosco, não deixe de rezar, seja fiel, permaneça fiel. Lembre como Jesus disse hoje: orai e vigiai, porque a carne é fraca, o espírito é forte. Nós precisamos rezar. Sem oração fica mais difícil. Sejamos fiéis na oração. E agora nós convidamos o casal que vai passar a imagem para o outro casal durante esse período. Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo perfeito de oração, ajuda as famílias em sua missão. Sagrada Família de Nazaré, E a gente pede às famílias que rezem mesmo, irmãos. E nós lembramos que nós estamos com os quadros ali, para você também nos ajudar. Colocar um quadro bonito de Nossa Senhora da Conceição na sua casa. E também quem ainda não pegou a sua máscara e quer levar para um parente, você passa lá na secretaria e pega a máscara. A prefeitura nos doou máscara para doar para os nossos paroquianos. Em todas as nossas comunidades, nós colocamos máscaras para dar para o nosso povo. É uma forma de proteger. A gente agradece à prefeitura que nos doou também estas máscaras para que vocês também pudessem estar aí protegidos. É a nossa gratidão. Estamos vivendo um tempo difícil. Nós sabemos, e eu quero dizer mais uma vez, estou falando em todas as missas, me esqueci. Não tenha medo de tomar a vacina. Tem gente se recusando de tomar a vacina. Nós só seremos livres desse vírus quando nós estivermos imunizados. Então, se chegou a sua vez, tome a vacina. Não tenha medo de tomar a vacina. E a nossa gratidão a você que reza conosco através da nossa página do Instagram da Imaculada Morada Nova. E mais uma vez eu peço, se você não está inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreva, porque nós precisamos transmitir para que você possa rezar conosco através da sua televisão. Pelo YouTube você pode rezar pela televisão. E se você também quiser acompanhar o Padre Laura Deraldo de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, rezo com você e com você. É só ir lá no YouTube, Padre Laura Deraldo, e vai acompanhar o programa Rezo com você e com você. O Senhor esteja convosco. A cada invocação vamos dizer amém. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação à paz, a dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. O Cristo, cuja morte nos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Tendo seguido
seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do seu esposo São José e dos santos anjos Miguel, Gabriel e Rafael, desça sobre nós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós lembramos ainda que nós também estamos com o sino da família. Você passa também lá na secretaria e adquira o sino. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Tenham todos uma Semana Santa cheia da graça de Deus e do amor de Maria.